Olá, amigos! Grande alegria tê-los aqui conosco hoje em mais um podcast nesta travessia da miséria ao altar. E hoje eu tenho a alegria imensa de receber uma cara amiga, doutora Bruna Rausch, ela que é médica psiquiatra e vai trabalhar conosco um tema de suma importância dentro deste nosso caminho, ser para o outro, essência e vocação. E esbarrando neste tema, também vamos falar de avareza, um dos 7 pecados capitais. Muito bem-vinda, doutora Bruna, que alegria tê-la aqui conosco. Obrigado por ter acolhido o nosso convite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Então eu vou começar falando, ela tem uma vasta experiência na área da saúde mental e nós temos trabalhado, doutora Bruna, todos os aspectos do ser humano na sua dimensão antropológica e, portanto, a saúde mental é muito importante. E esta alteridade, que é o tema de hoje, ser para o outro. O que significa de forma profunda, então, dizer que o ser humano só se realiza quando se doa? Isso é verdade? Isso, para a saúde mental, tem alguma implicância? É sim, verdade, né? A gente pensa o homem como um indivíduo social. A gente tem essa ideia dessa coletividade, né? E com vocação, propósito, a gente se completa, a gente se conecta de uma maneira diferente a partir do momento dessa experiência com o outro. Nada de muito autocentrado, né? A gente não está aqui sozinho. E essa ideia de que sou eu, e sou eu com esse outro, faz diferença do ponto de vista de estruturação do indivíduo mesmo. Então, isso significa que a autorreferencialidade exacerbada, ela desconecta o ser humano da própria realidade de si, correto? Sim. No seu dizer. Porque se a minha referência sou o que eu sou sempre, com os meus desejos, o meu entendimento, e eu digo mais os meus caprichos, então isso pode me tirar um pouco da minha própria realidade, correto? Sim. E disso que a gente tem como essência, como vocação, como propósito. É interessante que eu sempre entendi o aspecto terapêutico, quando eu digo a alguém, vá a um terapeuta, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, eu sempre entendi como sendo uma espécie de espelho, né? Sim. Que às vezes eu não consigo me entender e me encontrar. Então, no aspecto terapêutico, mas é claro, nós estamos falando no sentido mais amplo, né? Então, nesse sentido, a pessoa que se fecha em si mesma, esse sentimento egóico, exacerbado, pode prejudicá-la em várias áreas da vida, não Sim. pode? A gente pensando isso, né, do sentido dela, isso é problemático, isso eu acho que acredito não, a gente vê que isso acarreta sofrimento, né, sentimento de não pertencimento, a gente pode ter disso também, sentimento de solidão, de tristeza, e aquilo para o convívio com o outro também, porque a dificuldade de se relacionar com um indivíduo que não tem essa noção de que eu sou, mas eu sou também para o outro, é complicada. Né? E às vezes a gente se relaciona com pessoas que têm isso. Então é uma relação que pode ser sofrível para as outras pessoas também. A partir do momento que eu não tenho essa ideia de que sou eu, mas sou eu com o outro, sou eu nesse mundo, né? Veja, a doutora Bruna está introduzindo aqui um conceito que os padres do deserto, do século IV, século V, e aqui eu faço menção a Evagrio Pontico, faço menção a Cassiano, já para a literatura latina, porque ele traduz para o latim os textos em grego, eles equiparam o pecado capital, o vício, como uma espécie de vírus. Olha que interessante. O vício é algo que falta em nós, ou que está errado em nós. E o vírus é aquilo que espalha. Então ela disse, essa tristeza ela vai contaminando também. E ela mencionou, interessante, um pecado capital que não está no elenco dos pecados capitais para o nosso mundo ocidental. Na lista do mundo ocidental, que são 7, para o mundo oriental são 8. E esse pecado é a tristeza. Então vejam, o pecado capital, ele gera outros pecados e um gera o outro. Então a avareza, que nós vamos falar daqui a pouco, esse fechamento para si mesmo, ele pode gerar a tristeza. E que desencadeia, às vezes, até uma falta de sentido de vida, gerando até a morte, não é isso? Sim. Então como é que a gente, já que a doutora nos falou aqui agora, desse fechamento de si, que pode contaminar os outros e gerar, inclusive, tristeza, não só para si, mas como para os outros, isso aqui nos faz lembrar também da avareza, que é um dos temas que a gente gostaria de trazer hoje, correto? Sim. A gente, muitas vezes, quando a gente fala de avareza, a gente tem a ideia daquilo, da necessidade, do acúmulo, do ponto de vista financeiro, do dinheiro, né, das questões materiais, aquele apego excessivo a essa condição financeira. Mas dentro do que a gente está conversando aqui, a avareza como aquilo, né, do fechamento de mim em relação a esse outro, em coisas do que eu acumulo, do que eu quero para mim, né? Essa visão do eu fechado, né? E a gente tem diversas questões em relação a manifestações clínicas e manifestações relacionais, né? Do ponto de vista clínico, né? Aquilo do que a gente pode ter doenças, daquele do culto à imagem, excessivo à imagem. Do ponto de vista relacional, quando eu penso que a minha opinião é a que vale e que eu tento submeter o outro, aquilo que é do meu desejo. E aí ela já está desencadeando outros pecados que vêm da avareza.
a vaidade, a vanglória, isso está presente também no elenco dos 8 pecados capitais, o orgulho está lá, é interessante isso. Então eu me fecho, e aquilo é assim, eu tenho um apego às minhas questões, aos meus desejos, aos meus caprichos, às minhas vaidades, né, que aí é uma outra coisa que você fala, é do meu jeito, e aí eu tenho um fechamento disso, eu acumulando isso como se fossem das minhas características, e muitas vezes características que não são positivas. Santo Tomás de Aquino, já que ela está dizendo isso, ele diz que a avareza ela nasce do medo. Como é que seria isso, então? Eu acredito que um pouco do medo de perder, assim, daquilo do medo de ruína, não sei, algo e que aí eu preciso acumular. Medo de ter dor, medo de perder algo, medo de não ser reconhecido. Aliás, eu fico pensando que esse desejo de reconhecimento, isso é um poço sem fundo na cultura de hoje. Eu acho que é o que tem feito muito que as pessoas adoeçam, né? Essa ideia de eu precisar de uma validação externa. E essa validação é o que é mais importante. E isso se expressa de maneira, às vezes, realmente muito triste nas mídias. A aparência exacerbada, desejo de se mostrar, de se exibir o tempo inteiro. Isso também pode ser uma espécie de convalidação daquilo que ela é. Porque se eu fui numa festa, eu tenho que mostrar que eu fui na festa, porque assim eu serei melhor. Se eu comi um prato que ninguém comeu, então eu vou mostrar. Não tem nada, o problema não é se impostar, mas é o modo em que a pessoa se vincula a isso, né? Às vezes de uma maneira até doentia. Tudo, e aquilo de esperar uma resposta daquilo. Ainda tem isso. Eu postei. E qual que foi o impacto, né? Isso trouxe curtida, isso trouxe comentário, qual que é a repercussão daquilo que eu mostrei? Porque não é só mostrei. É verdade, tem isso. Mas sempre com desejo de convalidar. E a avareza, como nós falávamos, faz parte também desse contexto de ter para si um sentimento egóico. Papa Francisco, curiosamente, criou o termo, não sei se foi dele, mas ele mostrou esse termo para o mundo, mundanismo espiritual. Quando alguém faz uma experiência espiritual, ou vive uma vida de piedade, etc., eu me torno egoísta, fechado. Eu não quero que os outros participem das mesmas alegrias espirituais, por incrível que pareça, ou que eu cresça espiritualmente e aponto o dedo para aquele que é inferiorizado por mim porque não participa da vida espiritual como eu participo. Ele chama isso de mundanismo espiritual. E no fundo tem ali um sentimento egóico que pode vir também da avareza, curiosamente. Então, para todo vício, para todo vírus, nós vamos ter remédios. A generosidade não seria um caminho? Eu acredito que sim. Que a generosidade, ela é um caminho até para a cura das próprias feridas. Agora, ela não é só um mero gesto espontâneo, né? A generosidade, ela é fruto... trabalhado, não é? Trabalhado, pensado, não é um gesto... que nasce de uma convicção, não só um gesto espontâneo, né? Sim. Eu fico pensando na generosidade dentro da dinâmica do homem maduro, né? A pessoa que é imatura, ela não é generosa. Ela sempre quer para si, ela quer guardar para si, ela quer esconder dos outros. Isso é muito triste, não é? E a imaturidade, ela leva uma dificuldade da gente tentar enxergar o outro. Qual que é a necessidade desse outro? Porque a maturidade tem a ver com isso, né? Porque muitas vezes a gente tem noção das nossas condições, dos nossos desejos, pensando um pouco no indivíduo imaturo, mas com um nível de maturidade de si mesmo, que consegue enxergar. Mas ele tem a noção de si, mas a ideia do outro. O que esse outro espera? O que esse outro deseja? E qual que é a minha abertura para esse desejo do outro? E por que eu tenho que me preocupar com o outro, né? Por que eu tenho que me preocupar com as necessidades? Porque um dia eu também vou precisar que alguém se preocupe com as minhas, né? Eu já parto desse ponto tão básico e elementar da antropologia, que é o ser para o outro. Nós não nascemos para nós mesmos, sozinhos. É uma frase muito simples que eu gosto de usar. Pessoas precisam de pessoas. O ser humano é aquele que mais precisa de pessoas. Não preciso de ninguém, eu pago as minhas próprias contas. Isso não é suficiente. Não é. Você sempre vai precisar. E o serviço terapêutico, como é que fica nisso tudo? Como sair de si pode nos curar de nossas próprias feridas? Quando a gente sai disso, né, sair da gente e ter a noção daquele outro, eu acho que a gente tende a ter uma noção do que nos falta. Então a gente melhora uma questão de autopercepção. Às vezes a gente, comparativamente, claro que cada um tem sua dor e a dor dói, né, independente. Mas às vezes quando a gente sai da nossa questão e a gente tem uma noção do outro, a gente consegue olhar para as nossas dificuldades com uma lente diferente. Porque quando a gente está tomado pelas nossas questões, elas se tornam enormes. E na hora que eu tenho esse contato com o outro, com as necessidades do outro, com a dificuldade do outro, talvez o peso que eu dou para aquela minha dificuldade, ele se torne menor. E quando eu tenho aquilo que eu penso, que eu estou ajudando, que eu estou fazendo por esse outro, eu penso em saídas, em soluções. E que também é um exercício para o que eu posso fazer para essa saída para as minhas questões também. Então tem isso, né? E quando a gente oferece, a gente dá,
aquilo traz sensações muito positivas. Até do ponto de vista da saúde mental, Do ponto de vista de saúde mental, assim, liberações de substâncias que têm a ver com prazer, com satisfação. Então, isso também é Por isso, a palavra de Deus sempre para nós é uma grande fonte da ciência também. Há mais alegria em dar do que em receber, já está na palavra de Deus, não é? Então, de fato, essa sensação, quando cada um de nós já sabe quando dá um presente, a alegria que nós temos em comprar e dar o presente é muito maior do que a sensação de quem recebe. E como faz para alguém que deseja ser generoso, mas sente que não tem nada a oferecer? Será que tem alguém que não tem nada a oferecer? Então isso é complexo, né? Assim, porque eu acredito que sempre temos algo a oferecer, né? A gente consegue pensar em oferecer, a gente consegue ter tempo para esse outro, que é uma forma, porque a gente hoje tem sido carente disso. De alguém. A gente consegue fazer uma escuta desse indivíduo, a gente consegue acolher. Isso é servir. Isso é servir, com certeza. Eu vi uma história tão bonita de um bebê anencéfalo que a mãe resolveu levar até o final a gestação e não abortá-lo, e etc. E ele viveu mais de um dia, né? Ele viveu acho que 2 dias. Tanto que esse bebê deu para essa mãe, naqueles 2 dias de vida, né? Foi muito grande, um parto muito complexo, uma gestação complexa, uma médica que entendeu a importância da maternidade, do ser humano que estava ali. Então esse ser humanozinho, pequenininho, com esse problema tão grave, aqueles 2 dias mudou a vida dessa mulher. A experiência profunda que ela vivenciou, né? Então veja, como ele deu, sim. Né? E a gente pensando no que ele poderia oferecer, se a gente fosse pensar num bebê anencéfalo. E pôde, né? Então a gente consegue. Não tem isso de que eu não tenho o suficiente. Sempre alguém tem algo para dar. Belíssimo, isso como é importante a gente entender isso. E vamos dizer então, que proposta concreta, doutora Bruna, você deixaria para quem deseja romper com a avareza, com o fechamento de si e cultivar a generosidade nesse mundão que nós estamos vivendo, com tantos desafios e também com tantas coisas bonitas? Assim, de ordem prática, o que eu acho? Eu acho que a gente podia começar com a ideia de uma reflexão, uma autorreflexão, assim. Pensar, o que me impede, o que me segura de eu poder fazer atos de generosidade? O que me impede? Quais são as minhas limitações para a gente entender onde pega, onde segura? Eu acho que a gente podia pensar em treinar a gratidão. Pensa em algo de um diário da gratidão. Da gente sempre pensar assim, porque sempre temos algo a agradecer. Com certeza. Assim, poxa, o dia que tá bonito, enfim, uma comida eu costumo dizer que é dar solenidade a todos os aspectos da vida. Porque temos coisas, né? E assim, até por a gente mudar a concepção, porque às vezes a gente tem uma ideia muito voltada para o que falta, para a escassez. E esse treino da gratidão, assim, é mudar um pouco a visão para um discurso mais de abundância. Então, porque nós somos abundantes, então se somos abundantes, a gente tem alguma coisa para dar. São Paulo chama isso, a carta aos Gálatas, de magnanimidade. A magnanimidade é essa grandiosidade de dentro de nós que transborda. Pensar grande, né? Que as coisas são fecundas, né? Sim. E com isso, de que a gente treina, né? Porque na correria a gente tá lá e não avalia as coisas pelas quais a gente fala assim, não, eu tô sendo... É um discurso de prosperidade, entende? Então, da gente conseguir isso. Então, dentro disso, de uma autorreflexão, então a gente tem essa mudança. E atos, né? Quais são os atos de bondade que eu posso fazer, né? Vamos pensar, eu posso fazer um voluntariado em algo? Eu tô sabendo que tem um vizinho que tá com algum tipo de dificuldade, o que eu posso oferecer? Uhum. Eu consigo mandar mensagem para alguém que eu sei que tá triste? E o meu tempo? Eu posso dar? O meu tempo, a minha escuta, o meu acolhimento, uma escuta do que, basicamente, assim, não é nem dar uma solução para outro, né? Não é aconselhamento, talvez é o estar presente, escutar, acolher. Eu acho que é um treino, né? De ordem prática a gente dá conta. Mas eu acho que tem que partir de uma ideia, assim, daquilo de uma generosidade madura, de uma escolha. De uma convicção que eu tenho que ser generoso. Qual vai ser a minha postura frente a isso? Correto. Sem ser no automático, né? Essa postura. A gente consegue trabalhar essa postura? Eu acredito que sim. Exatamente. Interessante. Então, eu também sempre falo isso, como é que alguém pode se tornar virtuoso? Uma pessoa que mente, por exemplo, só para fazer a comparação com a generosidade. Ele deixa de ser um mentiroso, contumaz, perpetrado, quando ele começa a cometer atos de veracidade. Sim. Então, eu sendo veraz hoje, amanhã, depois de amanhã, a cada momento, excluindo a mentira, quando você percebe, você seja um homem verdadeiro. Então, a mesma coisa. Como é que eu posso deixar de ser avarento, fechado em mim mesmo, pensar só no meu universo, no meu umbigo,
cometendo atos de generosidade, né? Fazendo atos de generosidade todos os dias. E isso, né, da gente conseguir se conectar com esse outro, é positivo para o próprio indivíduo, e se a gente desse conta disso, assim, seria melhor em ampla escala, né? De relacionamentos mais saudáveis que a gente daria conta de vivenciar. E relacionamentos saudáveis faz o meu psiquismo saudável, né? E abre a possibilidade de uma compreensão maior daquilo que é o aspecto religioso para nós que temos fé. O modelo maior de oblatividade, de entrega, de generosidade está na cruz. Então não há maior amor do que dá a vida pelo próprio amigo. Se nós vivermos isso, doutora Bruno, então o mundo seria outro. É um desafio grande para o cristianismo, para nós católicos, tentar viver essa generosidade, sair de si para o outro, pensar a sua própria realidade no outro. Filósofos falaram sobre isso, antropologia insiste sobre esse tema e às vezes nós nos esquecemos. Então quero agradecer muito a presença da doutora Bruna, que nos ajudou também com a sua experiência no âmbito da saúde mental. Quantos e quantos pacientes ela já ajudou, levando-os a entender a necessidade de sair de si para entender a si. Muito interessante. No tu, eu encontro o eu. Já diz Martin Buber, já diz Levinas, mas sobretudo Cristo Jesus no seu Evangelho. Muito obrigado. Obrigada. Quer deixar mais uma palavra para concluir? Na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade e eu espero que vocês tenham gostado. Que coisa boa. Então nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast. E hoje meditamos então ser para o outro e o vício ou o pecado capital da avareza. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.